Então tá, meus amigos, hoje eu quero revelar para vocês nesse vídeo o que me levou a entrar nesse desafio de realizar uma maratona. Então, primeiramente, eu me inscrevi para meia maratona com medo. Eu te confesso que eu fiquei com medo de fazer uma maratona inteira. A minha vontade, o meu coração estava pulsando para fazer a maratona e eu não escutei. Então eu fui lá e me inscrevi para meia maratona. Só que o que eu vi? Que dava para trocar, Dava para trocar ali para maratona depois. Só que eu fui fazer isso muito tarde. Já não tinha como fazer, Depois que eu decidi, eu já estava decidido a fazer a maratona, mas daí quando eu fui trocar já não dava mais. Então o que aconteceu? Eu sabia que para fazer a maratona eu tinha que treinar para fazer mais quilômetros, e isso não só fisicamente, mas sim mentalmente. Então eu sabia que se para mim fazer 21 quilômetros, eu teria que trabalhar minha mente para fazer 42, 100 quilômetros, que seja. Então eu comecei a treinar mentalmente, vou fazer mais, e aí eu entrei no flow de fazer 42, e aí com o treinamento eu fui percebendo que não era de barbada fazer 42 quilômetros. Só que o que aconteceu? Quando eu me inscrevi, logo depois a minha esposa, era tipo 5 horas e pouco da manhã ali. Foi uma coisa que foi de repente, eu decidi de repente e pulsou assim no meu coração, e aí faltava 2 dias para encerrar as inscrições. Já tinha sido prorrogadas as inscrições, faltava 2 dias para encerrar as inscrições. E aí depois eu fui falar pra minha esposa: amor, entrei num desafio novo. E ela: o que é? Perguntou, Aí eu falei: vou fazer a meia maratona. E ela me olhou assim e falou: tá, mas por que tu não vai fazer a maratona? Daí chegou a me dar um boom na cabeça. Eu falei pra ela: tá maluca, eu nem tô treinando, como é que eu vou fazer 42 quilômetros sem treinar? E ela: mas tu tá treinando, tu não tá correndo, mas tu tá pedalando, tá fazendo atividade física, flexões, barras e tudo mais que eu faço em casa também. Então, e aí aquilo ali mexeu comigo quando ela falou isso ali, eu fiquei pensativo, E aí no decorrer do dia, eu fiquei pensando: será que os 21 quilômetros, esse que eu escrevi, é a minha zona de conforto? Porque eu comecei a pensar, quem faz 21, por que não vai fazer 42? E aí eu fiquei matutando aquilo e eu percebi que era a minha zona de conforto os 21 quilômetros, porque os 21 quilômetros eu já me imaginava terminando, mesmo sem correr. Eu corri no máximo 10 quilômetros e já há um tempo atrás, e não foi fácil. Então eu percebi que os 21 era a minha zona de conforto, e os 42 eu não imaginava ainda chegando nos 42. E aí eu comecei a treinar a minha mente. Eu falei: eu vou fazer 42, quero nem saber. E aí os 42, a minha dúvida realmente não era terminar, era como que eu iria terminar essa corrida, o estado que eu estaria, porque a prova foi num domingo, e aí segunda eu abro a barbearia normalmente. Então essa era a minha dúvida, como que eu iria terminar, porque eu não queria me lesionar, eu não queria me machucar, eu não queria ter graves lesões ali que me fariam atrapalhar minha vida, meu cotidiano. Então era esse o desafio. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a treinar com foco total assim em não me machucar, Cada pisada eu ia ajustando. Eu nunca fui corredor profissional nem nada disso, então tive que aprender muita coisa, No terceiro, se não me engano, no terceiro ou quarto dia eu já de treinamento, eu montei 30 dias de treinamento, usei o chat GPT ali para me ajudar, botei ali, como é que treino de 30 dias para realizar uma maratona sem nunca ter corrido mais de 10 quilômetros. Eu botei algo assim ali, e aí ele me lançou uma planilha, digamos, de 30 dias, eram 4 semanas, de treinamento. E aí
no terceiro ou quarto dia eu fui fazer já 12 quilômetros. 12 quilômetros já era um desafio para mim, porque eu não tinha feito 10 quilômetros ainda. Que eu já tinha feito 10 quilômetros, eu não tinha feito 12 ainda. E 10 quilômetros sofrido, eu lembro quando eu fiz, faz um tempo já. Foi sofrido 10 quilômetros. E aí eu já ia fazer 12, né? E aí eu pensei, e era num sábado. O sábado é um dia mais corrido para mim, para nós lá na barbearia. E eu deixei para fazer à noite, porque eu não sabia, eu não quis fazer de manhã cedo, porque eu não sabia como que eu ia estar depois da corrida. Então eu teria toda a jornada de trabalho ainda, né, para trabalhar e ficar em pé e tudo mais. Então eu não queria, digamos, ficar muito cansado ou me machucar de repente, né, e não poder trabalhar no sábado, que é um dia muito corrido. Então eu deixei para de noite. Fui sair da barbearia, era acho que 9 horas da noite, por aí. E aí eu cheguei em casa, meu filho estava acordado, minha esposa estava com ele. E aí eu quis ter um momento ainda de brincadeira com ele. Sábado é um dia bem corrido, eu fico pouco tempo com eles. E aí eu me lembro que eu fui correr, já era passado de 10 horas. Então era passagem de 10 horas. Eu me lembro que eu fui terminar 12 quilômetros, deu quase 2 horas. Então eu levei, na prova oficial, eu fiz 21 em 1 hora e 49, se eu não me engano. Então imagina a evolução que deu entre fazer 12 quilômetros em 2 horas quase e fazer 21 nesse mesmo, quase que esse mesmo tempo, até menos. Então aquele dia foi um baita desafio, porque eu peguei, foi 12 quilômetros correndo à noite, cansado, louco pra só descansar, louco pra deitar na cama, louco pra ficar com meu filho mais tempo ali, e pegando chuva. Deu um baita de um toró de água ali no meio da corrida. E eu aprendi que tu tem que treinar o teu cérebro para aguentar o tranco de quanto pior, melhor. Então toda vez que algo acontece fora do roteiro, que te desafia, tem que levar como ensinamento, como treinamento mesmo. Porque se você treinar para o pior, você treinando o pior, então depois você vai estar mais preparado para o dia, que você vai ter que usar aquela habilidade, ou no meu caso, né, eu treinei com chuva, com sol, com frio, para chegar no dia da prova. A gente não teve chuva, mas teve frio. Então, mas eu já estava treinado, se chovesse era só mais uma coisa do clima ali, não ia mudar praticamente nada. Eu acho que até ia me dar mais gás ainda para terminar a prova.